Mas vamos dar continuidade, onde eu quero chamar uma contadora formada pela UERJ, mas que tem MBA em Finanças pela Federal Fluminense, atua em SG e sustentabilidade em setores como mineração e saneamento. Desde 2024, assumiu a diretoria de sustentabilidade da Samarco. Ela é cofundadora do Instituto Pactuar e membro do WCD Brasil. Rosane Santos, vamos ouvir a palavra da Samarco. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Eu estava muito reflexiva hoje mais cedo sobre essa fala, né, sobre esse momento que é tão especial para todo o setor. Ele era aguardado com muita ansiedade e coube a mim essa responsabilidade de ser a porta-voz da empresa. E há alguns anos atrás, né, quando eu comecei a atuar em sustentabilidade, assumi essa função de porta-voz. Desde então, na verdade, sempre que eu faço com muito respeito, com muito zelo, porque não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária, né? E quando o convite chegou para a gente prontamente aceitou. E nesse processo de preparação para estar aqui hoje, eu conversei com o meu time de comunicação, que me assessorou grandemente, né, junto com parceiros nossos, de preparar um material tão extenso quanto muito hábil, né, na captura das minhas expectativas e dos meus desejos de fala aqui hoje, mas eu sentia que ainda faltava alguma coisa. E ontem eu fui dormir com a sensação de falta, e hoje, quando eu acordei, eu sabia o que estava faltando. Então, ali, entre me arrumar e tomar café, eu sentei e eu fui assistir a um vídeo do rompimento da barragem, né? Um vídeo que foi gravado algumas horas ou alguns dias, e depois ele passa um tempo e ele fala, ainda num período de menos de um ano, sobre os impactos, as consequências do rompimento, né? Então, a nossa fala aqui hoje ela é um percorrido na história. E ela fala muito de como a Samarco vem se desenvolvendo, aprimorando e, sobretudo, aprendendo passados e ao longo desses 9 anos, 6 meses e 22 dias de rompimento. E aí, coisas que a gente precisa deixar claro desde cedo, né, já no início da nossa fala, é de que esse é um processo tão longo quanto exaustivo e penoso. Ainda existem muitas perguntas que a gente não consegue responder. E quando eu falo a gente, é a gente enquanto sociedade minerária, não apenas a Samarco, porque foi algo que impactou a indústria como um todo. Mas uma coisa é certa, a gente não vai conseguir responder essas e várias outras perguntas para problemas complexos se a gente não dialogar. Então, é nessa lógica do diálogo que eu agradeço muito à Brasil Mineral pelo convite, por permitir que a Samarco esteja aqui, por entender que essa fala tem lugar, tem relevância, independente das leituras que cada pessoa possa fazer, e essas leituras são muito legítimas, muito pertinentes e necessárias para refinar e ajustar a nossa conduta, mas oferecer a Samarco também um espaço e um lugar de fala para a gente é também muito importante. Então, ao Rolf, ao Sérgio e ao Chico, meu muito obrigada. Agradeço a Samarco por me permitir representá-la, né? Estou na Samarco há menos de um ano, vou fazer 10 meses nas próximas semanas, então eu não vivi a maior parte dessa história, mas dia a dia aprendo, né? Nós estamos em pleno processo de reparação, na verdade, continuidade da reparação a partir da repactuação, então tem muito trabalho na empresa, muita coisa acontecendo, e reparação é o tema da vez. E, sobretudo, agradeço a vocês por estarem aqui, por ouvirem, por se disporem a acompanhar a companhia nessa conversa. Tá? A gente super entende que cada um entendeu e vivenciou
o dia 5 de novembro de uma forma, né? Eu me lembro que eu estava no Rio de Janeiro, sotaque não nega, né? Eu sou carioca. Eu estava no Rio de Janeiro, eu trabalhava no outro setor automotivo, e eu acho que, como qualquer brasileiro, como qualquer pessoa que não fazia parte do setor, o que apareceu na televisão foi meio assustador, né? Só que, para além do susto, a gente tinha um desconhecimento total do tema, né? A gente não sabia o que era barragem. E esse é para mim, é um dos aprendizados que esse fato, que esse evento trouxe, né? Para além da dor que ela permanece, de novo, é legítima, o rompimento ele trouxe a mineração num outro contexto, né? Ele colocou, como eu costumo dizer, ele colocou a mineração na televisão. Ele começou, ainda que de forma incipiente, um debate, uma discussão e um refinamento de temas que até então passavam desapercebidos, porque ninguém, de fato, conectava, né, muito bem o dia a dia das nossas vidas com a reparação. Eu não sei até quanto vocês sabem, mas, desde o momento do rompimento, os funcionários da Samarco eles se dividiram em, basicamente, duas frentes. Aquilo que a gente chama de ações emergenciais e de ações estruturais. Então, um grupo se mobilizou para atuar junto às comunidades impactadas, com distribuição de água potável, resgate de animais, atendimento médico e psicossocial, que, obviamente, como vocês podem imaginar, né, e aqui a gente está falando de e para pessoas que, essencialmente, trabalham com comunidades, as interações sociais, elas são processos lentos, processos que demandam tempo e engajamento. E, numa dinâmica como essa, vocês podem imaginar como foi. Tem várias histórias na empresa, e eu ouvi algumas, mas a Samarco ela começou a se desconstruir dali, né? A gente tem histórias de executivos que estavam nas suas cadeiras de diretores ou de gerentes e que eles viraram funcionários de alguém da área de relações comunitárias, porque aquela pessoa ali ela era mais importante naquele momento do processo. Então, fazendo aqui uma comparação, né, ele tinha o seu paletó e a sua fantasia de executivo, ele arregaça as mangas e ele vai se juntar ao time de comunidades para atuar naquele reparo emergencial. Num outro contexto, no esforço para garantir o mínimo, né, de estabilidade para as estruturas que permaneceram, teve um trabalho muito grande do nosso time técnico de rapidamente identificar o que estava acontecendo e tentar conter algum eventual risco de continuidade do rompimento, tá? Nesse sentido, um dos aprendizados que a gente traz do rompimento é que as empresas elas precisam estabelecer suas relações com pessoas a partir de pessoas, né? É nessas horas que a gente esquece CNPJ, a gente esquece quais são os nossos títulos e a gente traz a nossa humanidade. A gente precisa trazer a nossa humanidade com muito mais força, trazê-la na nossa essência, porque é essa essência e essa vitalidade relacional que faz a diferença num processo como esse. Cerca de 32 milhões de metros cúbicos de rejeitos saíram da barragem do Fundão, chegando à barragem de Santarém, que reteve parte desse volume. O restante atingiu Bento Rodrigues, que é uma das comunidades mais atingidas ali no distrito de Mariana. Os rejeitos seguiram pelos rios Gualastro do Norte, impactando a cidade de Barra Longa, e depois o Rio Doce, que é o mais emblemático, né? Na usina hidrelétrica Risoleta Neves, que a gente mais conhece e chama por Candonga, parte dos rejeitos ficaram contidos, mas cerca de 10 milhões de metros cúbicos foram carreados além do reservatório e se diluíram ali na bacia do Rio Doce, chegando, como o vídeo mostrou, até o distrito de Regência, em Linhares, no litoral. Nesse percurso, um total de 39 municípios de Minas Gerais e Espírito Santo foram afetados. No vídeo que eu assisti hoje, foi muito triste, né? Assim, a gente está aqui no nosso conforto da classe média, né, em BH, e a gente está muito confortável de abrir a nossa torneira da nossa casa e ter água para tomar banho, escolhe se eu quero água quente, fria ou morna, vou cozinhar e tal.
E, nesse trecho da reportagem, eu vi filas quilométricas de pessoas na cidade de Governador Valadares falando que estavam há mais de uma semana sem água potável. Né? Então, para quem, né, não tem, assim como eu, ainda cria, né, tenta criar a dimensão total e completa, foi nesse nível. Né? Então, imagine que você vai ficar, você e sua cidade, por mais de 10 dias sem água potável. São números expressivos que dimensionam o impacto, o desafio e a complexidade do processo de reparação que estava por vir. Samarco atuou diretamente nessas ações emergenciais até agosto de 2016, quando, então, foi criada a Fundação Renova, que ela assumiu a operação dos programas de reparação. Foi nesse momento que surgiu o TETAC, né, o famoso Termo de Transação de Ajustamento de Conduta, que foi a solução possível para a época e que foi uma solução acordada entre vários agentes, o governo federal, os 2 estados, defensorias, entidades, a própria Samarco e as suas acionistas. A gente corre o tempo, a gente chega em 2018 e a gente tem o TAC Governança, que coloca os atingidos como parte do processo de tomada de decisão. E essa tem sido uma crítica, uma provocação, uma demanda, né, de todo o processo reparatório, que é de ter os atingidos sendo representados nas mesas de discussão desse processo tão longo e tão difícil. Ou seja, nos últimos 8 anos, uma entidade autônoma independente, com uma governança diversa, robusta, e eu vou acrescentar aqui complexa, foi responsável pelos 42 programas de reparação e compensação dos danos sociais, econômicos e ambientais, totalizando, como a história já revela, né, 38 bilhões de reais alocados diretamente no território. A gente superentende que o processo de reparação ele é um processo que ele gera muita crítica. A Fundação Renova, ela lidou o tempo inteiro e ainda lida, né, ela está em um processo de extinção, ela ainda lida com críticas. Eu tenho no meu time algumas pessoas que vieram da Fundação e eu falo assim, eu me lembro de perguntar para um deles, eu falo assim, cara, como é que vocês aguentam? Como é que vocês aguentaram isso tudo? Porque é o tempo inteiro trabalhando com críticas, né? É o tempo inteiro o seu trabalho sendo desprestigiado. E aí essa pessoa falou assim, a rua a gente já está acostumado, mas a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, eu trago essa fala para a gente tentar se colocar também no lugar de quem estava lá, de quem estava na Fundação. É um trabalho inédito. É um trabalho que, graças a Deus, até então, não tinha história, não tinha uma cola, não tinha como você aprender. Deixa eu aprender com quem já fez. Não, as pessoas começaram, elas construíram solução a partir daquilo que estava posto, de uma situação de um desastre ambiental, com as expectativas de várias entidades, principalmente dos atingidos, e eles estavam ali tentando produzir as soluções nesse contexto de desafio e de ineditismo. Então, eu, particularmente, eu tenho muito respeito por quem atuou aí na Fundação Renova. E, a despeito dessas incertezas e dessas pressões, as ações da Renova e dos seus profissionais foram realizadas com o desejo de reparar o melhor possível. Nessa jornada tiveram acertos e erros. Digo isso não como uma justificativa, nem como juízo de valor, mas para destacar a não trivialidade e a dimensão adequada dessa reparação num cenário e contexto de um processo dessa escala, complexidade, com tantas camadas técnicas, jurídicas e, sobretudo, humanas ao longo da bacia. Ao longo desses 8 anos, tivemos muitas escutas, a Fundação, a Samarco e as suas acionistas, muitos ajustes, medidas certas, algumas consideradas insuficientes, e aqui a gente aprendeu o fundamental, que reparação não se faz sozinho e que, neste processo, o envolvimento da comunidade ele era absolutamente essencial. Faço aqui um percorrido de outros 4 anos, porque o tempo não me ajuda. Após 4 anos de negociação, a gente chega em 6 de novembro de 2024, quando a gente tem eu vou falar o emblemático acordo de repactuação da reparação
dos danos do rompimento. Então, é exatamente isso. Eu tinha um acordo que havia sido firmado em 2016, passam-se esse tempo, 4 anos, desculpa, 2018, passa esse tempo, eu percorro 4 anos e eu chego em 2024 como resultado de 4 anos de discussão entre vários atores. Governo federal, de novo, né, os mesmos, governo federal, os 2 governos estaduais, representantes dos atingidos, representantes das prefeituras, ainda que exista um questionamento, né, do tempo de presença dessas representações. E, de novo, as críticas elas são legítimas e a gente acomoda com muito respeito, mas aí chega nesse acordo onde repactua. E aí qual é a proposta? Se eu olho para o tempo e vejo que eu fiz muita coisa em 8 anos, mas ainda tem muita coisa para ser feita, vamos dar uma definitividade? Vamos olhar para o que ainda falta e vamos entender isso como um momento definitivo. A gente vai... É igual corredor, né? Eu gosto de corrida, então é um exemplo muito perfeito para mim. Você dá aquele último sprint, você dá aquele gás, você faz o que precisa ser feito e você estabelece que aquele ali é o melhor resultado possível. E é isso que a gente também está precisando, que a sociedade acomode, né? De novo, vai ser mais uma vez um espaço de questionamento se é o melhor, se está muito cedo para terminar. A gente está falando de um acordo, vou me permitir falar de valores, a gente está falando de um acordo de 170 bilhões de reais, né? A gente fez uma conta lá na Samarco e esse valor corresponde a mais ou menos 24, 25 anos do faturamento da Samarco, né? Então, você imagina que os próximos 20 e poucos anos a Samarco trabalha para pagar a reparação. E a gente está de bem com isso, porque a gente entende que é nossa responsabilidade corrigir os danos da reparação. Nessa repactuação, a Fundação Renova ela é extinta, a Samarco assume diretamente as responsabilidades. Eu não vou entrar aqui no detalhe, eu só vou trazer um pouco de perspectiva para vocês entenderem um pouco da dinâmica que está posta. A gente trabalha hoje com, basicamente, 2 grandes blocos. Um bloco que a gente chama de obrigações a fazer, onde a Samarco atua diretamente numa execução, que é finalizar os reassentamentos, vou pegar minha cola aqui de novo, concluir as indenizações, executar o programa de recuperação ambiental ao longo de toda a bacia e fazer a transição da Fundação Renova para a Samarco. Esse é o bloco de fazer, Samarco na frente direto. O outro bloco fala daquilo que a gente chama de obrigações a pagar. Lembre que eu falei que a gente está lidando com danos ambientais, sociais, econômicos e, por que não, financeiros? E muitos deles relacionados a ciclos ciclos de execução territorial que foram interrompidos ou comprometidos. Então, o acordo estabelece que essas responsabilidades voltam para o poder público. Então, as obrigações de pagar, fala, a Samarco paga. A Samarco financia as entidades do poder público na sua responsabilidade primária, original e exclusiva de atuar em políticas públicas. Então, tudo que estiver relacionado à saúde, educação, saneamento básico, saúde, cuidado da mulher, uma parte da pauta indígena, tudo aquilo que é público, que é de interesse coletivo e não exclusivamente individual, volta para o poder público e a Samarco financia isso durante 20 anos. E aí a gente lida também com mais um dos questionamentos, né? Nossa, mas a reparação vai levar mais 20 anos. Qual é o entendimento que a gente precisa apaziguar? A grande maioria das prefeituras, a grande maioria das localidades não teria condições de absorver um volume tão grande de recursos em pouco tempo. Então, 20 anos dá tempo, dá condições de você implementar, estabilizar, estruturar, desenvolver, né? E você trabalha isso num ciclo de pelo menos 2 gerações. Né? A despeito dos processos políticos, as pessoas, os atingidos, eles vão ter condições de usufruir por 2 gerações de políticas públicas melhor estruturadas, melhor elaboradas, com a segurança de que o recurso vai estar disponível para a sua execução. Bom, além disso, vou pular aqui. O que a gente aprende, né, ao longo de todo esse processo? E aí eu já estou saindo um pouco da Fundação Renova e assumindo aqui a Samarco diretamente. O tempo, né? Como eu falei, a gente está falando de quase 10 anos de rompimento que vai completar
agora em novembro, e eu projeto mais outros 20. Né? Então, é muito tempo para essa marca, é muito tempo para todo mundo, mas é, sobretudo, muito tempo para os atingidos. E o nosso compromisso e o nosso desejo é fazer o melhor uso dos recursos e das nossas tecnologias da melhor forma possível. Outra mensagem do acordo, né, a gente já falou um pouco sobre ela, é a responsabilidade direta das empresas Samarco e as suas acionistas. Ou seja, todo o recurso, esses 170 menos 38, me ajudem aqui, 132, são recursos diretos das organizações. E aí eu me furto a usar a fala de uma das nossas diretoras, e aí eu resgato a história para vocês me acompanharem. Né? Essa marca ela atuou na reparação dos danos até agosto de 2016, então foi quase um ano, ela foi tirada desse processo, veio a Fundação Renova, atua durante todo esse período e a Samarco volta agora. Nas falas da Nájila, abre aspas, a Samarco ela tem o dever e também o direito de conduzir a reparação de forma integral e definitiva. É dessa forma que a gente está olhando, e eu acho muito importante destacar isso, para que as pessoas não tenham dúvida da seriedade com que a gente está olhando para esse processo. Mas é importante a gente entender que a repactuação não é um novo acordo jurídico, ela não é apenas um acordo jurídico. Ela é um pacto social, ela é um pacto ético e ela é um pacto humano, porque ela provoca, na Samarco, uma revisitação de vários aspectos do nosso negócio. A gente revisitou estruturas, né? Então a gente não trabalha mais com barragem, a gente trabalha com filtragem de rejeito a seco. Desculpa, filtragem de rejeito e empilhamento a seco, os engenheiros que me perdoem. Mas, para além da revisão das estruturas de rejeito, a gente também revisitou muito dos nossos processos de gestão, nossos processos de governança, como é que a gente monitora tudo aquilo que a gente faz. A gente trouxe com força direitos humanos, a gente trouxe com força diversidade e inclusão, a gente trouxe com força uma série de outros elementos do negócio que estavam em perspectivas diferentes e menores, mas que hoje a gente entende que precisa estar no mesmo nível de relevância que o próprio negócio em si. Né? E aí eu vou trazer mais uma fala, né? Eu não sei quantos sabem, mas no setor de mineração a gente lida com o ICMM, né? Que eu vou pegar de novo uma cola, Conselho Internacional de Mineração e Metais. O presidente desse conselho foi na Samarco, depois de algum tempo, né? Ele foi visitar as nossas estruturas, ele ficou encantado com aquilo que já estava sendo refeito, redesenhado, e ele fez a seguinte pergunta para um dos nossos colaboradores. Legal, eu entendi tudo que vocês estão fazendo, mas me fala aqui, qual foi o seu maior aprendizado até então? E aí ele falou assim, esse colaborador falou assim, a Samarco, ela entendeu que ela precisa atuar de uma forma humilde, mais materialmente falando. Ela precisa ser genuína nessa humildade. Se a gente não conseguia, até então, demonstrar, não que não sejamos, não que não fôssemos, mas se a gente não conseguia demonstrar, é nosso desejo, é nosso compromisso, que as pessoas consigam perceber. E aí vem aquela frase, né? Não adianta apenas ser, você precisa demonstrar. A gente espera que as pessoas percebam que a gente não é uma empresa arrogante, que a gente é uma empresa séria, comprometida, mas, sobretudo, humilde. Porque, tanto na perspectiva financeira, do tempo, dos aprendizados e dos redesenhos, a reparação está aqui para ensinar muita coisa para a gente. Mas aí a gente chega, na perspectiva operacional, em 2020. Né? Imagine que, desde 2015 até 2020, a Samarco não operava, e ela volta a operar em dezembro de 2020, de posse daquilo que a gente chama de LOC, Licença de Operação Corretiva. E aí eu vou fazer mais um percorrido, né? Mas, desde 2020 até então, a gente está aqui numa lógica gradual, né, de retomada das nossas atividades. Hoje, abril de 2025, a gente está operando com 60% da nossa capacidade. É o segundo de 3 momentos. E a gente imagina que a gente vai atingir a capacidade produtiva total lá para 2028. No processo de obtenção da LOC, teve um elemento que foi muito importante e que adquiriu muita relevância,
que foi a participação popular em todo o processo de discussão. Ele já era existente, né? Assim, quem lida com licenciamento sabe que isso é uma realidade, mas, obviamente, num contexto de retomada de uma licença operacional após um rompimento, isso vem com força, né? E, nessa força, a gente entendeu que presença de comunidade não é um luxo nem uma permissão que a gente deve fazer, né, que a gente pode fazer. A gente deve dialogar com a comunidade. Por um motivo muito simples. A gente hoje trabalha na Samarco com o conceito de comunidades anfitriãs, né? E dentro dessa lógica do anfitrião, ele te recebe. Então, quando você chega na casa de uma pessoa, você não chega de qualquer jeito, né? Assim, você precisa chegar, você precisa dizer a que veio, qual é o seu objetivo naquela visita. No nosso caso, a gente está falando de uma permanência de longuíssimo prazo, né? Então, a reparação ela qualificou esse debate e essa discussão da Samarco com a comunidade e os entes ali envolvidos de uma forma muito profunda, né? Quem participou desse processo fala que foi exaustivo, mas necessário. Para a gente finalizar, quando eu destaco aqui aquela frase de um colaborador nosso, da mudança da arrogância para a humildade, a gente está falando de uma transformação que ela não acontece do dia para a noite. Ela precisa ser relembrada, vivenciada, demandada e reforçada continuamente. Um tema que também evoluiu na Samarco foi a cultura, né? Então, a gente precisa descaracterizar alguns dos elementos da nossa cultura. Diariamente, a gente ainda lida, às vezes, com algumas lembranças, mas a gente está o tempo inteiro entendendo que alguns comportamentos não nos cabem mais e que a gente precisa aqui ser uma empresa mais consciente, mais colaborativa, mais atuante. E aí é onde chega a sustentabilidade, né, o seu papel. Eu faço algumas provocações lá na empresa, né, onde, como eu aprendi com uma funcionária minha, o que a gente quer ser de fato, né? A gente fala sobre ser uma mineração diferente, a gente quer ser diferente como, né? E quando a gente chega perto da operação, né, a gente tem ali os nossos indicadores ambientais, eficiência daqui, eficiência dali, e a pergunta que eu faço, como eu aprendi com a minha colaboradora, somos uma empresa ecoeficiente ou somos uma empresa sustentável de verdade? Né? E eu quero deixar essa provocação para vocês também, porque esse é um aprendizado, ele também é um aprendizado coletivo, né? Reflitam sobre isso, né? Quando você olha para a sustentabilidade da sua empresa, da sua organização, você está falando de uma sustentabilidade que, de fato, ultrapassa os muros de onde você opera, né? Ou você está apenas olhando para dentro da sua casinha? Se você está olhando para dentro da sua casinha apenas, e você não está considerando os impactos que a sua operação vai ter na vida do externo, talvez esteja na hora da gente revisitar aqui muito daquilo que a gente pensa e faz. Mas, enfim, a gente chega aqui em agosto, a empresa cria a diretoria de sustentabilidade com o objetivo de qualificar mais as nossas discussões, trazer a temática da comunidade, das pessoas, dos agentes públicos, com muito mais peso, com muito mais relevância, para a gente criar soluções em conjunto para o território. Né? Então, você imagina que hoje a Samarco ela precisa dialogar com 49 prefeituras. Antes, eu não chegava a 10. Né? Hoje, a gente abraça comunidades que não estavam na nossa operação, não faziam parte da nossa área de influência. E hoje a gente precisa construir com soluções de diálogo, de atendimento de expectativa e de dimensionamento de expectativa para pessoas com quem eu nunca dialoguei. Então, isso tudo fala aqui de uma reconstrução e de uma resiliência muito grande. Mas eu quero terminar contando uma história, mais uma, né, dos nossos colaboradores, que muito me impressionou. Tá? Essa história foi compartilhada por uma gerente de recursos humanos da empresa, que acompanhou ali os momentos posteriores ao rompimento. E ela conta que ela chegou numa determinada casa, num determinado ponto, onde as pessoas desalojadas estavam reunidas. E que uma senhora, que obviamente havia perdido tudo, estava muito impactada e pediu que a equipe de resgate resgatasse a imagem de Nossa Senhora que ela havia perdido na lama, porque aquele era um objeto de muito valor para ela. E a equipe ficou sensibilizada com a situação, mas, obviamente, não tinha como recuperar. E o que a equipe fez? Ela foi e comprou uma nova imagem de Nossa Senhora. Quando for entregar a imagem para ela,
ela falou a seguinte frase, eu vou abrir aspas. Não é esta que eu preciso. Minha fé e memória estão na outra imagem. Fecha aspas. Por que eu trouxe essa frase? Eu até respiro. A gente tem plena consciência da impossibilidade de voltar no tempo, refazer, revisitar, trazer mais indicadores, trazer mais medidas de monitoramento e evitar que aquilo ali tivesse acontecido. A gente não consegue. Talvez se desse, acho que a gente já estava lá. A gente estava em 2014, 2010, né? Porque não queiram imaginar o que é passar, mesmo como espectadora à distância, na condição de executiva, de um processo de reparação. Mas o que a gente tem como compromisso, né? A Samarco é uma empresa séria. A gente tem o compromisso de reparar o que falta e de fazer essa reparação da melhor forma possível, porque a gente precisa, a sociedade, as pessoas que moram ao longo da bacia do Rio Doce precisam que essa reparação ela seja integral e ela seja definitiva. É como um livro, sabe? Assim, eu viro de um capítulo para o outro, eu não esqueço o que ficou no capítulo anterior, eu não esqueço o que eu li, mas o que eu li lá atrás alimenta o próximo capítulo da história que eu vou ler, né? E é dentro dessa lógica, é dentro desse raciocínio que eu queria que vocês se juntassem a Samarco, vocês se juntassem à comunidade dos atingidos, vocês se juntassem ao poder público da região e entendessem isso. A gente não está querendo apagar a história, longe disso, né? Assim, a gente volta e meia, todos os dias, eu preciso lembrar, a gente relembra isso. Mas a gente precisa avançar, né? A gente precisa avançar com as lições aprendidas, avançar corrigindo processos, rotas, sobretudo comportamentos e atitude diante da vida e diante das pessoas. Obrigada.